Qual seria o verdadeiro estado dos mortos, segundo a Bíblia? Como estão os nossos antepassados que já morreram? Eles podem nos ver, ouvir ou, conscientes em algum lugar? O estado dos mortos, como diz a Escritura. De um modo geral, nas religiões, é ensinado que existe vida após a morte, ou seja, consciência. De que após a morte, quem foi salvo já estaria no céu consciente, e quem não foi salvo estaria no inferno também consciente. Isso realmente é o que ensina as Escrituras Sagradas? Não podemos usar um texto fora do contexto para interpretar o que a Bíblia realmente está dizendo. Dessa forma, a Bíblia iria cair em contradição. Portanto, vamos usar somente as Escrituras Sagradas para nos dar o entendimento sem conceitos humanos ou interpretativos de religião A, B ou C. Sem interpretações de teólogos, fulano, beltrano ou cicrano. Até porque, para um verdadeiro cristão, a sua única regra de fé e prática é a Bíblia. Vale lembrar algumas recomendações da Escritura Sagrada de como devemos interpretar a Bíblia. O apóstolo Pedro diz: "Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal." 2 Pedro 1:20. O apóstolo Paulo também disse que não podemos ir além do que está escrito, criando conjecturas, que significa um juízo ou opinião com fundamentação incerta, ou uma dedução de um acontecimento que poderá acontecer no futuro, baseado em uma presunção. E eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. O profeta Isaías nos dá a dica de como estudar as Escrituras. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10. Ou seja, não é somente aqui neste versículo isolado ou ali naquele outro texto fora de um contexto, mas um mandamento ou regra das Escrituras devem se conversar e estar em harmonia com todo o contexto bíblico. Qual seria o verdadeiro estado dos mortos, segundo a Bíblia? Como estão os nossos antepassados que já morreram? Eles podem nos ver, ouvir ou, conscientes em algum lugar? A Escritura descreve o estado dos mortos como um sono profundo e absoluta inconsciência. Todos os mortos estão dormindo no pó da terra, Sheol ou Hades, sem qualquer consciência, aguardando a primeira ou a segunda ressurreição. Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava morto de fato, e não desfrutando do paraíso, mesmo porque o paraíso será na própria terra regenerada, restaurada ao estado edênico, ao final do reino milenar de Cristo. Essas coisas ele falou, e depois disso, ele lhes disse: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono." Disseram-lhe então os seus discípulos: "Senhor, se dorme, ele ficará bom." Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: "Lázaro está morto." João 11:11-14. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. João 11:17. Lázaro estava morto há 4 dias. A morte é um estado de sono profundo e absoluta inconsciência. Por isso que a Bíblia não autoriza orar para os mortos, pois a pessoa corre um sério risco de ser atendida por um demônio. Levítico 19:31. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vejamos o caso do rei Saul, que desobedeceu à ordem divina de se invocar espíritos de mortos e foi enganado. Então Saul disse aos seus auxiliares: "Procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte." Eles disseram: "Existe uma em Endor." Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite, com 2 homens, até a casa da mulher. Ele disse a ela: "Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser." "Quem devo fazer subir?" perguntou a mulher.
Ele respondeu: Samuel. 1 Samuel 28, 7, 8 e 11. O morto é incomunicável e já está com o seu destino selado, seja para a condenação ou para a salvação. Os mortos somente recobrarão a consciência no dia da primeira ou da segunda ressurreição. Não há nada de novo, pois os judeus já tinham este entendimento. Quando Jesus disse a Marta: "O seu irmão vai ressuscitar", Marta respondeu: "Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia." João 11, 23, 24. Esta é uma prova irrefutável de que a ressurreição sempre foi aguardada para o fim dos tempos, e que homem algum ressuscitou para a vida eterna, com exceção de Jesus, pois ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Colossenses 1:18. O apóstolo Paulo nos explica: "Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda." 1 Coríntios 15, 20, 23. A condição do homem morto, que estava revestido de um corpo físico corruptível, desde Abel até os dias atuais, é equivalente a um sono profundo, aguardando, por ocasião do retorno de Jesus à terra, o juízo de Deus. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27. Nenhum dos patriarcas e heróis da fé ressuscitaram. Todos aguardam a consumação dos tempos, segundo o propósito de Deus. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Atos 2:29. A única exceção é o Senhor Jesus Cristo, que foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia, ascendeu ao céu, assentou-se à direita do Pai, e pode intervir por aqueles que nele creem. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Jesus é o único intercessor junto ao Pai. Não há outro além dele. A Bíblia diz que temos um intercessor, e não vários. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1. Sobre a primeira e segunda ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 25. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. A segunda ressurreição se dará quando os 1000 anos se acabaram, conforme Apocalipse 25. Os mortos que participarem da segunda ressurreição passarão pelo julgamento do grande trono branco. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20,
11:15. A morte é semelhante a um estado de sono profundo, sem nenhuma consciência. Vale lembrar o bom exemplo dos bereanos em Atos 17:11, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Caro amigo e amiga, irmão ou irmã, religioso ou não, deixemos nossas lentes religiosas de lado e vamos examinar como diz a Escritura. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. Ajude a levar a mensagem divina, como diz a Escritura.